Introdução. A região, a área abrangida pelo termo Oriente Próximo neste livro se estende da Turquia, Anatólia e Egito, a oeste, passando pelo Levante, um termo que inclui o território dos atuais estados de Israel, Líbano, Jordânia e Síria a oeste do rio Eufrates, até a Mesopotâmia, norte da Síria a leste do rio Eufrates e Iraque, e adentrando o Irã. Este último está separado da área baixa da Mesopotâmia pelas montanhas Zagros, onde o terreno sobe em uma série de altas cristas para depois descer suavemente até o Planalto iraniano. Dali, rotas conduzem para o norte, rumo à Ásia Central, para o leste, em direção ao Afeganistão, e para o sudeste, em direção à Índia. Um desenvolvimento relativamente recente tem sido a intensificação da exploração arqueológica do Golfo Árabe e Pérsia e da Península Arábica. Portanto, essa região também deve ser incluída. Em um sentido bastante geral, a área do Oriente Próximo corresponde ao termo moderno Oriente Médio. A divergência entre o uso acadêmico e o político moderno resulta do fato de que os estudiosos, em grande parte, mantêm a antiga terminologia europeia, desenvolvida no século XV, para definir áreas a leste da Europa, começando pelo Império Otomano. A cunhagem britânica do termo Oriente Médio, refletindo interesses estratégicos nas primeiras décadas do século XX, não foi adotada, pois tinha pouca relação com as preocupações históricas e culturais dos estudiosos. A terminologia acadêmica não é muito precisa. Conforme a exploração avançou, o Oriente Próximo passou tacitamente a incluir o Irã, com seus vínculos estreitos com redes culturais cada vez mais distantes, e exclui a Grécia, que logicamente faz parte dessa região. Mas um fato é óbvio. O Antigo Oriente Próximo é um vasto território que supera a Europa em tamanho e, não surpreendentemente, é infinitamente variado tanto geograficamente quanto culturalmente. Essa é uma definição aproximada da área. Mas seria difícil, e de fato falso, traçar limites rígidos e precisos para o Oriente Próximo, pois havia contatos contínuos e importantes em todas as direções. A Anatólia, o Levante e o Egito estavam frequentemente em contato direto com o Mar Egeu, enquanto por longos períodos o Egito manteve relações próximas com o Mar Vermelho e o Chifre da África, além de alguns vínculos, embora distantes e indiretos, com a África subsaariana havia Sudão, Antiga Núbia, Adams 1975. A Mesopotâmia, especialmente a região sul, mantinha relações comerciais regulares com o Golfo Árabe e Pérsia e a Península Arábica Oriental, particularmente Bahrein e Omã. Essa também era a principal rota pela qual Mesopotâmia e Índia mantinham comunicações. Potts 1990. Do leste, a Mesopotâmia importava valiosa pedra semipreciosa azul lápis lazuli, extraída no nordeste do Afeganistão. Badakhshan, Herman 1968. Assim como vasos acabados de esteatita de Kirman, no leste do Irã. Tepiaia, Com 1975, nessa região do Extremo Oriente floresceram culturas urbanas altamente desenvolvidas nos terceiros e segundos milênios antes da Era Comum, centradas no sul da Ásia Central, antigo Turcomenistão Soviético e Uzbequistão, Sistão e região do Indo, que estavam em comunicação direta e próxima entre si. Um conhecimento relativamente recente, Masson e Sarani de 1972, Cullen Rolands et al. 1987. Tucci 1978, Lamberg e Karlovsky 1972. No Oriente Próximo, diferentes áreas mantinham contato próximo umas com as outras, às vezes de formas inesperadas. Por exemplo, os assírios operavam uma rede comercial de longa distância na Anatólia Central, cerca de 1830 antes da Era Comum, capítulo 2b, e uma comunidade hitita expatriada vivia sob domínio egípcio no norte da Síria. Em 1450 antes da Era Comum, a impressão típica de selo do Golfo Árabe Pérsia encontrada na bula que havia selado um volume de mercadorias em Assenhoyuk, próximo ao Grande Lago Salgado na Turquia, indica vínculos comerciais entre a Anatólia Central e as comunidades do Golfo no início do segundo milênio antes da Era Comum. Potts em Al-Khalifa e Risse 1986, 389 a 390. Tudo isso serve para dar uma ideia de quão extensas e complexas eram as interconexões na região. É importante estar ciente de que o Oriente Próximo nunca foi uma entidade claramente definível e coerente, mas sim representa uma série de sistemas econômicos, políticos e culturais sobrepostos, línguas e escrita. Dois aspectos dessa diversidade são o número de línguas, cerca de 15, conhecidas por terem sido usadas em vários períodos, e o número de sistemas de escrita, aproximadamente 7.
Archaeologia 1986, Arqueologia Mundial, Ocker 1991, Arqueologia Mundial. Naturalmente, algumas línguas e sistemas de escrita dominam o quadro histórico. O egípcio foi amplamente limitado ao uso naquele país, mas a língua e o sistema de escrita foram adotados pelos governantes núbios da dinastia 25, capítulo 12, para suas inscrições muito ao sul do Egito. Foi argumentado que uma forma do sistema hieroglífico egípcio foi adaptada para representar uma língua local da península do Sinai e talvez também a língua semítica de Biblos. Verdiringer 1948, Arqueologia Mundial. Embora isso hoje pareça duvidoso, Archaeologia 1986, Arqueologia Mundial. O acadiano, uma língua semítica falada na Mesopotâmia e que usava a escrita cuneiforme, foi amplamente usado no segundo milênio e teve o papel de uma língua franca. Os reis egípcios e hititas comunicavam-se regularmente entre si em acadiano, e os egípcios conduziam algumas de suas questões imperiais no Levante nessa língua. Capítulos 4 a 7. O sistema de escrita cuneiforme também foi adaptado para representar a língua indo-europeia falada pelos hititas na Turquia. Capítulo 5. De importância comparável, se não ainda maior, foi o aramaico, também um membro do grupo das línguas semíticas, mas que usava um sistema de escrita alfabético. O aramaico se espalhou rapidamente no primeiro milênio e, uma vez adotado pelos persas aquemênidas, 550-330 antes da Era Comum, capítulo 13, como língua administrativa para o seu enorme império, foi usado desde a Turquia Ocidental, Dasquileion, Lídia, até o Afeganistão, e aí Canoom, Kandahar, acabou influenciando a forma escrita do iraniano médio. Na V 1982, Arqueologia Mundial. O aramaico é uma das poucas línguas antigas do Oriente Próximo. Outras são a forma copta do egípcio e o persa moderno, que continuaram em uso até os dias atuais dentro de um número restrito de comunidades. O hebraico, claro, é outra. Ele também pertence à família das línguas semíticas e é intimamente relacionado ao aramaico. O aramaico escrito, de fato, influenciou as formas clássicas das letras hebraicas, embora o hebraico bíblico seja imensamente importante culturalmente no mundo moderno, dado o profundo impacto exercido pela Bíblia hebraica e as crenças judaicas sobre o cristianismo e o islamismo. Seu uso como língua falada foi restrito aos pequenos reinos de Israel e Judá, embora o hebraico tenha continuado a ser escrito e os textos clássicos estudados. Parece que o aramaico foi cada vez mais adotado pelos judeus para a fala cotidiana a partir do período aquemênida em diante. Os sistemas de escrita dominantes usados no terceiro e segundo milênios, a escrita cuneiforme mesopotâmica e os hieróglifos egípcios, eram uma mistura complicada de ideogramas e sinais silábicos. No decorrer do segundo milênio, há indícios de que um sistema local se desenvolveu no Levante, que usava um sinal para representar um único som. Capítulo 6b. Esse sistema muito mais simples é um precursor do alfabeto que entrou em uso geral ao longo do primeiro milênio, mas o sistema alfabético claramente mais antigo, com ligações ao alfabeto grego posterior e, em última instância, ao romano, só é encontrado por volta da metade do século XI em uma inscrição fenícia em Tiro. Capítulo 8 CI. Como e quando esse sistema de escrita fenício foi introduzido ou adotado pela região do Egeu ainda é motivo de considerável disputa acadêmica. Para discussão geral, veja a lei em Ocker 1991, Arqueologia Mundial, para uma recente extrema posição. Veja M. Bernal, Cadmean Letters, Winona Lake, Indiana, 1990. O uso difundido da escrita na maioria das áreas do Oriente Próximo significa que grandes quantidades, embora não todas, da rica literatura e mitologia dos povos da região podem ser, e estão continuamente sendo, recuperadas. Interconexões literárias extensas dentro e além da região tornaram-se evidentes, o que mudou a percepção da singularidade de alguns textos clássicos. Por exemplo, grande entusiasmo público foi gerado em 1872 quando George Smith identificou uma história do dilúvio mesopotâmico, em muitos aspectos diretamente comparável à do Antigo Testamento. Entre as tábuas cuneiformes escavadas na capital assíria, Nínive, um texto babilônico descrevendo o nascimento secreto e exposição em uma cesta de junco do infante Sargão de Acade, que mais tarde se tornaria um dos conquistadores mundiais mais famosos. Veja capítulo 1 e se assemelha muito à história de Moisés. Freud, em Moisés e o Monoteísmo, Amsterdã, 1939, tradução Londres, no mesmo ano, usou isso para apontar que esses temas são onipresentes e não peculiares ao judaísmo. A literatura hitita,
quando decifrada, revelou conter histórias, como o mito de Kumabi, que na verdade é de origem horrita, que parecem ter influenciado a imagem de Exíodo sobre as gerações sucessivas de deuses na teogonia. Walcott, Exíodo e Oriente Próximo, Cardiff, 1966. Recentemente, um estudioso argumentou que o pano de fundo para o surgimento da história grega no século V pode ser buscado numa tradição historiográfica desenvolvida da Anatólia, rastreável continuamente do século XIII até o final do século V. O Chitel, Studies in Classical Orientalism 10, 1989-90. Por outro lado, os detalhes do mito egípcio de Ísis e Osíris, claramente circulando no Egito em data muito antiga e intimamente ligados à realeza egípcia, são conhecidos apenas a partir de relatos gregos muito posteriores. Plutarco. Muitos textos egípcios apenas fazem alusão a, ou selecionam episódios de, mitos, talvez porque foram compostos para uso em contextos cultuais, para o grande e não Osíris, a versão egípcia mais longa existente da história de Osíris. Cf. Irmão 1927, Arqueologia Mundial, Lister 1973-80, Arqueologia Mundial, Vol. 2. Os gêneros complexos dos textos literários do Oriente Próximo, com suas formas poéticas e métricas sofisticadas, estão apenas começando a ser definidos, e a análise literária ainda está em sua infância. De modo geral, veja Rolig 1978, Arqueologia Mundial, Vogelzang e Van Stipolt 1992, Arqueologia Mundial. O ambiente, antes de considerar alguns dos problemas encontrados na escrita da história do Oriente Próximo Antigo, alguns pontos gerais sobre as condições físicas devem ser feitos, pois as limitações do clima e do terreno influenciaram os padrões de vida. Crucialmente importantes são os níveis de chuva na área, no norte e oeste, Turquia, Levante, norte da Mesopotâmia, norte do Irã, chove o suficiente para cultivar sem necessidade de irrigação regular. Mas no sul da Mesopotâmia e no Egito a pluviosidade anual é muito baixa, de modo que a agricultura depende totalmente da irrigação pelos grandes rios. Para o Planalto iraniano, veja Belmont, Black et al. 1976, Arqueologia do Norte, 88-92. Mas aí a semelhança entre os dois países termina. Antes da construção da grande barragem de Assuã, o Nilo inundava o vale de meados de julho a setembro, ou seja, depois da colheita, e recuava exatamente na época do plantio, enquanto no sul da Mesopotâmia o Tigre e o Eufrates inundam na primavera, justamente no momento em que as colheitas estão prontas para serem colhidas. Portanto, muita energia tem que ser empregada na limpeza e construção de canais para controlar as águas das enchentes. As culturas agrícolas mais importantes para o consumo humano em toda a região são o trigo e a cevada, com ervilhas e trevo cultivados para alimentar o gado grande e os animais de tração essenciais para a agricultura e fins militares, bois, burros cada vez mais a partir de cerca de 2000 antes da Era Comum, cavalos. A estação de maturação dessas culturas, no entanto, varia de abril a julho nas áreas de altitude do Irã e da Turquia, e de fevereiro a maio naquilo que é frequentemente chamado de crescente fértil, isto é, Mesopotâmia, Levante e Egito. O importante a notar neste último caso é que a colheita termina antes do verão. Além dos animais mantidos para fins especiais, ovelhas e cabras eram o principal gado. Como as áreas de terra arável adequadas são limitadas, o pastoreio sempre tende a ser restrito às margens das zonas agrícolas, e a disponibilidade de pastagens varia de acordo com a pluviosidade sazonal. Como resultado, muito do pastoreio no Oriente Próximo é tradicionalmente totalmente ou parcialmente transhumante, ou seja, os pastores são forçados a mover seus rebanhos de estação em estação para onde há água e pasto adequado. Outro animal que se tornou cada vez mais importante é o camelo, que pode ser criado com sucesso no deserto pleno e possibilita a travessa de grandes extensões de terra árida. A data de sua domesticação ainda é debatida. Ripinski, Jornal of Ethnology and Anthropology 71, 1985. Muito cedo, versus Bulliet 1990. Arqueologia do Norte, Revue d'Orientalisme 5, 330-332. Mas o que está claro é que seu potencial militar e econômico permaneceu insignificante antes do início do primeiro milênio. Compreendendo a história do Oriente Próximo, a maior parte da história, literatura, sociedade e cultura do Antigo Oriente Próximo precisa ser reconstruída com base em material escavado, incluindo grandes, embora variáveis,
quantidades de textos, tábuas de argila na Mesopotâmia e na Anatólia Hitita, papiros no Egito. A evidência, portanto, é incompleta, e há grandes lacunas em nosso conhecimento, em parte porque uma escavação total é impossível, em parte porque os textos escavados são frequentemente fragmentários. Existem listas reais, crônicas, anais e textos autobiográficos, ver bibliografia em Oxford Handbook, que nos permitem reconstruir a história e a cronologia de algumas regiões em certos períodos. Mas esse material é esparso, e por isso o nosso conhecimento da história do Oriente Próximo também o é. Outro problema é que a maioria dos documentos são notas administrativas e transações legais, ou seja, estão inseridos em um contexto histórico e cultural específico que, por sua própria natureza, eles não precisam explicar. Uma analogia seria tentar escrever a história da Grã-Bretanha utilizando registros corroídos por vermes encontrados em um mosteiro, comparável aos papiros do dote funerário de Neferirkau, cerca de 2400 antes da Era Comum. Em um departamento da administração pública, como os arquivos de Orquen relacionados ao fornecimento de currais para gado, cerca de 2100, no estudo privado de um cavalheiro, como os textos da Casa do Purificador e Administrador em Ur, cerca de 1800, e talvez em uma seção da Biblioteca Britânica, comparável aos enormes arquivos do Grande Templo em Bogasquet, cerca de 1400 a 1200. Tudo isso separado por séculos entre si. As dificuldades para tentar escrever qualquer tipo de história com base nisso são óbvias. Um estudioso, Powell 1978, capítulo 1, observou, acertadamente, que são necessários anos de estudo doloroso de tais documentos para estabelecer um único detalhe de comportamento social, o qual está encapsulado em uma observação casual das histórias de Heródoto. Se ao menos tivéssemos uma obra comparável, infelizmente, não temos. O Antigo Testamento nos compensa, em certa medida, pela ausência de tal narrativa histórica, mas devemos lembrar que seu foco é muito estreito e enviesado, dado o conteúdo teológico que ele foi compilado para transmitir uma pequena comunidade do Oriente Próximo. Devido às enormes complexidades no estudo dos textos, que estão espalhados, como resultado de escavações e aquisições aleatórias do mercado de antiguidades, pelos principais museus do mundo, assim como por coleções particulares, volumes de textos publicados, quanto mais traduções e comentários, estão sendo produzidos apenas muito gradualmente, embora de forma contínua. Uma grande parte das publicações de textos primários apareceu na forma de artigos, em muitos periódicos acadêmicos e coletâneas de ensaios, que são o principal fórum para discussões detalhadas sobre o material. Existem, ou estão em andamento, algumas seleções valiosas de textos traduzidos voltadas a um público mais amplo, Oxford Illustrated, por exemplo, mas representam apenas a ponta do iceberg em relação ao material escrito disponível. Isso torna difícil para o iniciante obter uma noção da variedade de documentos, mas a situação para o estudioso informado não é muito mais fácil. Por exemplo, a descoberta de enormes quantidades de tábuas, mais de 8.000, em Tel Mardik, antiga Ébula, no norte da Síria, em 1975, datando de meados do terceiro milênio antes da Era Comum, mudou completamente a visão predominante sobre os povos dessa região como amorreus não letrados da época. Ver Liveroni e Ziman, 1973, Oxford Archaeological. Os textos de Ebla mostram que a língua não era amorita e que os habitantes estavam muito longe de serem analfabetos. Um estudioso, Venhoff, 1985, capítulo 2, apresentou uma análise importante da sequência cronologicamente complicada dos eventos políticos no grande estado de Mari, cerca de 1800, que foi imediatamente considerada parcialmente insustentável por um texto publicado simultaneamente, de forma semelhante, no início de 1989, uma importante cidade da Mesopotâmia do Sul, anteriormente conhecida apenas por textos, Mashkan Shapir, foi identificada fisicamente. Vertitimes, 21 de março de 1989, Stone Zimanski, 1992, capítulo 2. Infelizmente, os editores da principal obra de referência da Siriologia, atualmente em processo de compilação, Relechikonder a Siriologia, ou Enciclopédia Real da Siriologia, haviam acabado de concluir as provas finais do volume que continha o artigo sobre Mashkan Shapir e, portanto, não puderam incluir nem mesmo uma menção a essa descoberta importante. Até que apareça o volume de adendos, o que dificilmente acontecerá ainda neste século,
o público leigo pode permanecer totalmente alheio a essa descoberta significativa. Outro fator que não pode ser enfatizado o suficiente é a enorme extensão temporal da história rastreável em algumas partes do Oriente Próximo. Na época da conquista do Império Persa por Alexandre da Macedônia, 334 a 324 antes da Era Comum, os povos do Egito e da Mesopotâmia já podiam olhar para uma história de cerca de 3.000 anos, o mesmo intervalo de tempo que nos separa hoje da queda de Troia. Eles mantiveram tradições e histórias sobre sua história mais antiga, reis e sábios, bem como sobre eventos importantes posteriores, como demonstram as obras históricas em grego de Beroso da Babilônia, ver p. Schnabel, Beroso e a literatura babilônico-helenística, Leipzig, 1923, S. Burstein, A Babilônica de Beroso, Malibu, Califórnia, 1978, e Manetão de Sebenitos, no Egito, edição da Loeb Classical Library, 1940. Ambas escritas no início do terceiro século antes da Era Comum e ambas sobrevivendo apenas em pequenos fragmentos. Apesar de a maioria dos livros gerais encerrar seus panoramas da história do Oriente Próximo com as conquistas persas ou macedônicas, não há razão para presumir que esses eventos foram sentidos pelos habitantes como mudanças políticas de maior importância do que invasões anteriores. Estudos recentes enfatizaram, corretamente, os elementos de continuidade cultural e institucional em toda a região durante o período helenístico. A única razão, então, para encerrar esta introdução à história do Oriente Próximo com Alexandre, o Grande, é a estrutura da coleção na qual este livro está inserido, que reflete a perspectiva europeia sobre a história antiga. Um importante fator concomitante à imensa extensão temporal abrangida neste livro introdutório, e aos problemas em reconstruir sequências históricas, é a tendência de compressão dos eventos. Um período de 100 anos pode, com demasiada facilidade, ser descartado como sem importância por um estudioso acostumado a trabalhar com milênios. Mas, é claro, o fato de que talvez não saibamos muito sobre o que estava acontecendo em um determinado momento é apenas um reflexo da distribuição desigual das evidências. Frequentemente, é justamente nos períodos dos quais os estudiosos não têm material que ocorrem as mudanças mais importantes. Por exemplo, o período de 1600 a 1500 antes da Era Comum, quando os cassitas se estabeleceram na Babilônia, ver capítulo 7, e o Estado micênico surgiu, ver capítulo 6. A tendência à compressão dos eventos pode transmitir a impressão de uma sequência confusa de povos não identificáveis dominando a região de forma aleatória e sem sentido. Este livro tem como objetivo ajudar a dissipar essa percepção da história do Oriente Próximo como um ciclo incompreensível de eventos ocorrendo além dos limites do mundo familiar. As histórias do Oriente Próximo geralmente começam por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Isso coincide, na periodização arqueológica convencional, com o início da chamada Idade do Bronze no Oriente Próximo, que se estende até cerca do ano 1200. Quando começa a Idade do Ferro, segundo a arqueologia. A terminologia deriva do chamado Sistema das Três Idades, pedra, bronze e ferro, desenvolvido pelo estudioso dinamarquês Christian Jorgensen Thomsen no início do século XIX, com o objetivo de classificar uma coleção de achados pré-históricos em seu museu. Esse sistema refletia o avanço progressivo da tecnologia na produção de ferramentas e armas de corte, mas seu conceito subjacente de uma evolução linear das sociedades já não é mais amplamente aceito. O sistema das três idades possui atualmente um valor prático limitado, mas a terminologia está tão enraizada que continuou a ser usada, embora com muitas modificações e refinamentos. Ela não será empregada com frequência neste livro, pois a maior parte do material permite definições cronológicas mais precisas. No entanto, regiões cujas culturas só podem ser definidas em termos arqueológicos estavam em contato com aquelas onde os desenvolvimentos podem ser monitorados com mais precisão, de modo que termos como Idade do Bronze Médio e outros ainda aparecerão ocasionalmente. Embora o modelo evolucionista implícito no sistema das três idades deva ser rejeitado, permanece o fato de que o início da chamada Idade do Bronze no Oriente Próximo, por volta de 3000 antes da Era Comum, coincide aproximadamente com o estabelecimento de sociedades plenamente urbanas, relativamente estáveis e desenvolvidas, não apenas na Mesopotâmia e no Egito, mas também, durante o terceiro milênio, no Levante, no Irã, na Ásia Central, no Vale do Indo e na Anatólia, Troy, Alacoiuc, com desenvolvimentos relacionados no Golfo Árabe e Persa.
O surgimento da escrita em algumas regiões nesse período é particularmente importante para o historiador. Os desenvolvimentos mais duradouros e contínuos da escrita ocorreram no Egito e no sul da Mesopotâmia, embora esteja agora claro que formas de notação em argila já estavam em uso durante o quarto milênio. Numa área que se estende do norte da Síria ao leste do Irã, ver o Alquer em Oquer 1991, Oxford History of the Ancient Near East, a disponibilidade de registros escritos, junto com evidências documentais posteriores como listas reais, torna possível delinear gradualmente os processos históricos em termos de uma cronologia mais precisa de eventos, nomes de povos e indivíduos, línguas, estruturas políticas, sociais e econômicas dessas sociedades complexas, e algo de seus conceitos culturais específicos. Em outras palavras, torna-se cada vez mais possível identificar os protagonistas e começar a discernir quais são os traços característicos de diferentes regiões, algo que descrições secas de níveis arqueológicos e artefatos não permitem. Como Mortimer Wheeler resumiu tão apropriadamente, o arqueólogo pode encontrar a Tina, mas perder completamente Diógenes citado por Agin e Agin 1982, página 299, Oxford Guide. Problemas de evidência. Apesar dos registros quase contínuos disponíveis no sul da Mesopotâmia e no Egito desde aproximadamente 3000 antes da Era Comum, nem todos os períodos estão igualmente bem representados nas evidências, ou igualmente bem compreendidos. Esse problema está relacionado tanto aos tipos de fontes disponíveis quanto às circunstâncias específicas de sua recuperação. Assim, as escavações em muitas partes do Oriente Próximo ocorrem em montes chamados de formas variadas como Teu, Tepe, Oyuk, Kon, que representam o acúmulo de detritos de assentamentos. No sul da Mesopotâmia, os montes mais visíveis costumam ser os restos de templos, que tendiam a ser reconstruídos no mesmo local. Como esses montes prometem recompensas valiosas para o arqueólogo, uma quantidade desproporcional de achados vem de grandes santuários, enquanto relativamente pouco se sabe sobre o restante das cidades. Isso é verdadeiro, por exemplo, na exploração de Ur por Leonard Woolley, sobre a qual um estudioso francês comentou: o escavador deixou de lado uma área coberta por casas que ele considerou pobre demais para atrair sua atenção. Ao fazer isso, ele distorceu completamente a imagem urbana de Ur, apinhado dentro de seus muros, e negou a seus sucessores a possibilidade de um estudo sociológico e econômico da população de Ur que utilizava essas moradias. M.T. Barrelet, Biblioteca Orientalis volume 35, 1978, página 274. Outro fator limitante é que certas áreas são muito difíceis de escavar por diversas razões. Uma delas é que o local ainda pode estar habitado, como é o caso de Alepo, norte da Síria, que foi o centro de um importante reino na primeira metade do segundo milênio antes da Era Comum. Erbil, antiga Arbela, uma das principais cidades do Império Assírio, e Ecbatana, atual Hamadã, capital dos Medos. Outra dificuldade é que uma cidade antiga pode ter sido localizada sobre terras agrícolas valiosas que ainda estão em uso. Isso é particularmente evidente no Egito, cuja vida urbana primitiva é muito pouco conhecida, já que a maior parte do material vem de tumbas localizadas nas bordas do deserto, em terras agriculturáveis marginais. Somente muito recentemente foi iniciado um projeto para mapear o território da antiga capital egípcia, Mênfis, e escavar alguns dos montes espalhados entre as vilas e campos. Características topográficas locais também podem criar dificuldades. A cidade da Babilônia, por exemplo, revelou quase nenhum material anterior ao período neobabilônico, 626 a 539 antes da Era Comum, por causa do nível freático muito alto no local. A água invade as trincheiras de escavação quando são escavadas abaixo de certo nível. Assim, apenas uma fração minúscula da cidade na época de Hammurabi, 1000 anos antes, foi alcançada pela pá. Outro fator importante são as limitações financeiras, que permitem que pouquíssimos sítios sejam completamente escavados. A grande cidade de Uruk, atual Arca, que cobria uma área de mais de 9 km² no final do quarto milênio antes da Era Comum, tem sido investigada ativamente por equipes alemãs desde antes da Primeira Guerra Mundial. Mas a exploração da cidade está longe de ser total até hoje. É importante lembrar o quão parcial é inevitavelmente a imagem da maioria dos sítios arqueológicos. Um problema um pouco diferente na reconstrução de um quadro do passado é o da identificação de sítios. Por exemplo, sabia-se por inscrições que um centro importante do estado elamita era Ansã, cuja principal capital identificada era Susa, no sudoeste do Irã,
Cuzistão, não muito longe do sul da Mesopotâmia, portanto, assumia-se que Ansan devia estar localizada um pouco a leste de Susa. Ver mapa INS 1972, capítulo 7. A identificação de Tal e Malian, na região de Fars, como sendo Ansan, em 1972. Ver Lambert 1972, capítulo 7, levou a uma revisão fundamental da percepção sobre o tamanho e o poder de Elon, pois Malian fica a cerca de 320 quilômetros a leste, próximo à posterior Persépolis. Ver Valat 1980, capítulo 7. Isso ilustra as implicações importantes da localização precisa dos lugares. Uma lacuna particular a esse respeito é a cidade ainda não localizada de Agade, centro do primeiro Império Mesopotâmico. Ver capítulo 1b. Embora exista agora algum consenso sobre sua provável localização, com base em deduções feitas a partir de textos, James Ewan, Archive für Oriente Forschung suplemento 19, páginas 8 a 15. Ainda mais disputada é a localização de Uashi-Sukani, capital do importante estado de Mitanni, que floresceu no norte da Síria entre 1550 e 1350 antes da Era Comum. Capítulo 6. A estrutura cronológica, o uso de circa de aproximadamente, assim como tabelas cronológicas alternativas e datas variadas para os reinados dos reis, aparecerá regularmente neste livro. É possível reconstruir um esboço cronológico relativamente preciso para o Egito, usando observações astronômicas e listas reais, retrocedendo até a dinastia número 1. No entanto, existem discordâncias quanto à interpretação exata dos dados astronômicos, a duração de alguns reinados e ao grau de sobreposição entre governantes rivais em períodos de desunião política. Como resultado, há esquemas cronológicos concorrentes. Nos últimos anos, a maioria dos egiptólogos tem tendido a preferir uma cronologia um pouco mais baixa do que aquela usada na edição revisada da História Antiga de Cambridge, volumes 1 e 2. Em geral, utilizei essas datas mais baixas, mas também indiquei datas alternativas quando apropriado. De forma semelhante, é possível reconstruir uma cronologia mais ou menos precisa para a Mesopotâmia, utilizando os registros assírios de epônimos anuais, oficiais que davam seus nomes aos anos, e a lista real assíria, com base em sincronismos com governantes babilônicos do sul. Pode-se estabelecer uma cronologia baseada em diversas listas reais, retrocedendo até 2400 antes da Era Comum. Antes disso, a cronologia mesopotâmica é imprecisa, e é comum restringir-se a sequências arqueológicas relativas. A escrita tornou-se importante na fase Uruk III, cerca 3100 a 2900. E os períodos subsequentes são denominados Dinástico Inicial I, 2900 a 2700, Dinástico Inicial II, 2700 a 2600, Dinástico Inicial III, 2600 a 2300. Essas fases fornecem, obviamente, apenas um critério bastante rudimentar. Existe considerável discordância acadêmica e variação quanto à datação dessas fases e ao uso da terminologia. Indiquei apenas as convenções mais amplamente utilizadas. A datação de eventos em outras partes do Oriente Próximo, Anatólia, Levante, Irã, depende de correlações com as datas mesopotâmicas ou egípcias. Uma área crucial de debate entre os estudiosos é a data de Hammurabi da Babilônia, sobre a qual gira toda a cronologia do Oriente Próximo no segundo milênio antes da Era Comum. A chamada cronologia média, usada pela maioria das obras de referência padrão, por exemplo, História Antiga de Cambridge, edição revisada, coloca Hammurabi entre 1792 e 1750 antes da Era Comum. Mas há argumentos convincentes a favor de cronologias mais altas e mais baixas. Tanto a cronologia alta, Hammurabi 1848 a 1806, Veruber 1982, quanto a baixa, data implícita para Hammurabi 1728 a 1686, Vergates 1981, foram propostas e continuam sendo debatidas e modificadas. Ver também Nama 1984. Em geral, segui a cronologia média por conveniência, e indiquei outras datas quando relevantes. Há mais discussões sobre a cronologia em cada capítulo. Em termos gerais, é verdade que quanto mais se retrocede no tempo, menos precisa é a datação e maiores são as divergências entre as diferentes cronologias. O contexto neolítico, os predecessores imediatos dos estados complexos no Egito e no sul da Mesopotâmia podem ser rastreados até cerca 4500 antes da Era Comum no Egito e cerca 6000 antes da Era Comum na Mesopotâmia.
enquanto em outras partes do Oriente Próximo centros assentados são encontrados em algumas regiões chegando quase até o fim da última era glacial, cerca 10.000 antes da Era Comum. O período é amplamente subdividido nas fases Neolítica, até cerca de 5.000 antes da Era Comum, e Calcolítica, cerca 5.000 a 3.000 antes da Era Comum. Foi nesses períodos que uma série de desenvolvimentos cruciais ocorreram. O desenvolvimento de técnicas agrícolas, agora se argumenta que começaram mesmo antes de 10.000 antes da Era Comum. Veronger Hamilton 1985. Outras publicações, habilidades construtivas, tradições artesanais como a cerâmica, redes comerciais, o estabelecimento da vida em vilas e cidades, Satawiwook, Jericó, e a exploração inicial de metais, como o cobre. É esse processo, obviamente longo e complexo, que Gordon Achille chamou de Revolução Neolítica. Ver McNair 1980, outras publicações, páginas 78 a 80, com o qual ele procurava definir as grandes mudanças na organização socioeconômica e no desenvolvimento político resultantes do assentamento das pessoas em comunidades permanentes e do controle de seu suprimento de alimentos por meio da domesticação de animais e plantas. Com base nas evidências atuais, esse desenvolvimento parece ter ocorrido primeiramente no Oriente Próximo, embora a maior quantidade de dados agora disponível enfatize quão prolongado e complicado ele foi. E o termo revolução já não é considerado muito útil. Ver Watts e Watts 1976. Outras publicações, porque essas mudanças aconteceram permanece, por sua própria natureza, uma questão hipotética, para um panorama das teorias. Ver Redman 1978, Maisels 1990, capítulo 11. Mas porque elas aconteceram nesse momento específico e nessa parte específica do mundo é mais fácil de responder. O Oriente Próximo foi uma área menos drasticamente afetada do que muitas outras pelas mudanças climáticas que ocorreram no fim da última glaciação, de modo que a base ecológica para a subsistência não foi fundamentalmente comprometida. As variedades selvagens de cevada e trigo, bem como os ancestrais selvagens de ovelhas, cabras, bois, porcos e camelos, eram todos nativos da região. Essas são as espécies que foram domesticadas com sucesso e têm formado os principais produtos agrícolas e o gado básico da região desde então, com apenas algumas adições mais recentes, como arroz, cana-de-açúcar e, entre os animais domésticos, os cavalos. O fato de que a agricultura dependente das chuvas era viável nas encostas das cadeias de montanhas elevadas e no litoral mediterrâneo pode muito bem ter incentivado os primeiros experimentos agrícolas. No entanto, o considerável assentamento, cerca 4,5 hectares, 11 acres, em Jericó, que floresceu entre cerca 8.000 e 6.000 antes da Era Comum e está localizado numa região extremamente quente e árida perto do Mar Morto, sugere que alguma forma de irrigação já estava em uso, auxiliada por uma nascente perene. Ver Kenyon 1972. Outras publicações, Watts e Watts 1976. Outras publicações. Embora a maioria dos sítios escavados desse período sejam vilas, uma série de fatores aconselha cautela ao assumir que o modo de vida comunitário predominante era o de vilarejos simples e isolados. O tamanho, cerca 15 hectares, de Satawiwook, na atual Turquia, datado por volta de 6.000 antes da Era Comum, suas casas densamente agrupadas, decoração elaborada, pinturas murais, e objetos, por exemplo, uma espetacular faca de sílex com cabo esculpido, indicam uma sofisticação anteriormente inesperada nas esferas política, socioeconômica, artística e intelectual. Jericó é um sítio urbano igualmente complexo e ainda mais antigo, cercado por uma maciça muralha de pedra e fosso que incorpora uma grande torre circular de pedra com uma escada interna. Sua organização sociopolítica só pode ser especulada, mas dificilmente era simples. Evidências das inter-relações já existentes nesse período foram fornecidas por análises de obsidiana, Dishon e outros 1972. Outras publicações. A obsidiana é um vidro vulcânico negro, que possui propriedades semelhantes ao sílex de altíssima qualidade e é encontrado em apenas um número limitado de locais. A análise das fontes da obsidiana usada na produção de objetos desse período, portanto, esclarece a complexidade das redes de comunicação. A obsidiana usada em alguns objetos encontrados em Jericó, por exemplo, parece ter vindo da região de Kayseri, na Anatólia Central, atual Turquia. Todos os pré-requisitos para o crescimento em larga escala, portanto, já estavam presentes quando,
No sul da Mesopotâmia e no Egito, ocorreram os importantes desenvolvimentos que levaram, eventualmente, ao estabelecimento ali de estados politicamente sofisticados. Atualmente, parece que essas duas regiões adaptaram técnicas aperfeiçoadas em várias partes do Oriente Próximo e, possivelmente devido a certas limitações físicas